Aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou aos escribas e fariseus esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. O que é que nós especificamente estamos celebrando? Nós estamos celebrando o amor de nosso Senhor, o seu grande amor por nós. Na oração coleta da missa de hoje, nós rezávamos pedindo a Deus a graça de que nós nos recordemos de todos os benefícios que Ele fez por nós. E é claro, o benefício por excelência é a nossa salvação, a sua entrega amorosa pela nossa salvação, mas também todos os outros benefícios que dele nós recebemos. Os sacramentos são outros presentes de amor de nosso Senhor. A Eucaristia, o grande presente, a sua grande entrega, que é uma extensão da sua entrega na cruz. Então hoje nós somos chamados a recordar o amor de nosso Senhor, louvar o amor de nosso Senhor e também, confiando no amor de nosso Senhor, suplicar uma torrente de graças. As leituras da missa de hoje, elas querem mostrar isso, o amor de Deus, o amor generoso de Deus, o amor exagerado de Deus, o amor inimaginável. O Evangelho conta essa parábola que talvez nós não tenhamos nos dado conta. Isto é, diz aqui, Jesus conta uma parábola e faz uma pergunta. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Não, não deixa. Ninguém deixa. Como assim? Quem é que tem 100 ovelhas e perde uma, deixa as 99 no deserto e vai procurar aquela que se perdeu? Não faz isso, que vai acabar perdendo as 99 também. Elas não estão no redil, elas estão no deserto. Ninguém faz isso. Mas por que que Jesus faz essa pergunta? Para mostrar o seu amor grandioso, generoso, inimaginável, que faz aquilo que a razão humana nem sequer ousava imaginar, porque o amor, o coração de Deus, poderíamos dizer, tem razões que a própria razão desconhece. Isto é, Deus faz aquilo que ninguém esperava. Ele se entrega por amor a nós. Sem deixar de ser o que era, torna-se o que não era, torna-se homem, para poder nos dar uma prova inquestionável do seu amor por nós. Pois bem, então aqui o Evangelho mostra esse amor generoso, paciente de Deus, que vai atrás daquela ovelha perdida.
A primeira leitura de hoje, que está em total consonância com o Evangelho, mostra aqui no capítulo 34 do profeta Ezequiel, esse Deus que diz: eu mesmo serei o pastor das minhas ovelhas, porque os pastores de Israel só se preocupam consigo mesmos, com seus interesses. Então eu irei, como pastor, tomar conta do meu rebanho. Vou retirar minhas ovelhas do meio dos povos e recolhê-las do meio dos países para conduzi-las à sua terra. Vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a da perna quebrada, fortalecer a doente e vigiar a ovelha gorda e forte. Vou apacentá-las conforme o direito, a justiça, na santidade. É Deus que se compromete a pastorear as suas ovelhas, a nos pastorear. E a segunda leitura, retirada o Salmo do bom pastor. Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Imagine, se tem lógica, o pastor morrer pelas ovelhas? É claro que não. Mas Jesus fez aquilo que a lógica humana não esperava. O pastor morreu pelas ovelhas. Aquele que é mais, que é maior, morreu por aquele que é menos, que é menor. Então nós estamos aqui meditando esse amor inimaginável, este amor grandioso, para ver se, quem sabe, nós nos despertamos desta indiferença, desse estado de torpor que faz com que nós não nos encantemos com o amor de nosso Senhor. Nós precisamos vibrar com o amor de nosso Senhor. O nosso coração precisa ferver de devoção pelo amor de nosso Senhor, de modo que brote do nosso coração um desejo de amá-lo de volta. Porque amor, com amor se paga, vai dizer Santo Agostinho e tantos outros santos. Amor com amor se paga. Então celebrar o amor de nosso Senhor, recordar o amor de nosso Senhor, suplicar até mesmo uma torrente de graças, uma torrente de amor de nosso Senhor, é para que nós amemos generosamente, fervorosamente nosso Senhor, amá-lo de volta. Só assim nós iremos celebrar de fato o Sagrado Coração de Jesus. E não apenas participarmos da celebração, mas com um coração distante. Pois bem, então, a segunda leitura, retirada da carta aos Romanos no capítulo 5, mostra aqui, São Paulo diz: olha, por um justo, com efeito, dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa muito boa, quem sabe, talvez, alguém esteja disposta, alguém queira morrer. Mas Deus morreu por nós quando nós éramos inimigos dele. Deus morreu por nós quando nós éramos pecadores. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos pecadores, quando éramos seus inimigos. Meus irmãos, apenas aqui alguns textos bíblicos, mas diante de toda esta realidade que ultrapassa até mesmo isto que agora foi exposto, mas que nós sabemos ser verdade, qual é a nossa atitude espiritual? Nós de verdade, nós cremos no amor de Deus? Independentemente das circunstâncias e dos acontecimentos, nós confiamos, nós cremos no amor de nosso Senhor? Meus irmãos, existe, infelizmente, desconfiança no nosso coração. Desde o pecado original,
Desde o pecado dos nossos primeiros pais, a desconfiança se instalou no nosso coração. Quando a serpente, o diabo, perguntou a Eva: é verdade que vocês não podem comer de nenhum fruto do jardim? Ela diz: não, nós não podemos comer do fruto da árvore do meio do jardim. Porque Deus disse: no dia que dele comerdes, morrereis. E a serpente disse: não, é verdade não. No dia que você comer, os seus olhos vão se abrir. Vocês vão ver o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado. Vocês serão como deuses. E ela provou do fruto. E Adão provou do fruto. E a desconfiança se instalou no coração dos nossos primeiros pais e foi passada para nós. De modo que sempre existe a tentação em nós de desconfiança, de desconfiarmos no amor de Deus. Será mesmo que Ele é tão bom assim quanto se diz? Será mesmo que Ele me ama dessa maneira? E, meus irmãos, é necessário que você perceba só se você estiver purificado e evoluído na sua vida espiritual. Senão, isso está presente lá dentro do seu coração. E você precisa reconhecer, para assumir, para redimir. Você precisa perceber que essa erva daninha, que esse joio está ali dentro do seu coração para extirpar, para arrancar. Porque está presente. Quando eu era seminarista, uma longa história, que é claro que eu não vou contar agora, eu passei por algumas dificuldades e isso me marcaram de tal maneira que eu tinha um medo tremendo de não ser ordenado. Eu tinha um pavor, quase que um pânico, devido aos vários acontecimentos, de não ser padre. Imagine, encontrei até uma mulher que se dizia bruxa, que não me conhecia, que disse: você não será padre. Eu digo: crê em Deus Pai, que é essa mulher que nunca me viu. Só para vocês verem assim, o padrão da coisa. Você não vai ser padre daqui a 3 anos e 8 meses. Eu digo: crê em Deus Pai, é mais ou menos o período da minha ordenação. Então, o diabo também queria se aproveitar disso daí, né? E eu, em um desses acompanhamentos e dessas conversas espirituais com o Padre Paulo, eu com esse medo de não ser padre, de não ser ordenado, ele vai e diz: entregue a Deus, reze e diga: Jesus, se o Senhor não quiser que eu seja padre, tá bom, eu aceito. Nossa, eu quis bater nele. Eu era seminarista, não podia fazer isso, né? Eu saí do escritório, mas com indignação. E se Deus não quisesse que eu fosse padre? Quer dizer, o medo da vontade de Deus. Mas se Deus não quisesse que eu fosse padre, é porque era o melhor para mim. Se Deus dissesse: não, meu filho, sai do seminário, não é a sua vocação, é porque aquilo era o melhor para mim. Mas o medo da vontade de Deus, e se eu me entregar à vontade de Deus e ela não for como a minha? E se eu disser: seja feita a vossa vontade, e a vontade dele não for boa, for má, me desagradar? Encontre, e você tem que conhecer a pessoa, pelo amor de Deus, mas se você conhecer, perceber que a pessoa tem um pouquinho de vida espiritual e ela estiver passando por uma dificuldade, por uma doença, por exemplo, e você disser assim: entregue-se à vontade de Deus, diga: Senhor, se essa é a tua vontade para a minha vida, eu aceito. Pode ser que a pessoa se revolte, porque como assim? E se Deus quiser mesmo que eu passe por essa situação, e se Deus não quiser me conceder essa graça, mas se Deus não lhe conceder essa graça, é para o seu bem, porque a vontade de Deus é boa,
é boníssima, é ótima. Nós precisamos confiar em Deus, crer no seu amor. Porque qual é a tentação que existe lá dentro? De desconfiarmos do amor de Deus. E meus irmãos, quanto maior for o amor da pessoa que ama, maior será a ofensa da desconfiança. Maior será a dor que nós iremos causar quando desconfiarmos do amor daquela pessoa. Pois bem, para que nós não cedêssemos à tentação de desconfiar do amor de Deus, Deus se faz homem para nos amar de uma maneira inquestionável. Ele sofre por nós. Ele que não podia sofrer, como Deus impassível, ele agora assume um corpo e sofre por nós. Ele nos ama com coração humano. Ele nos dá uma prova inquestionável, uma prova indubitável, da qual não se pode duvidar de que Ele nos ama de verdade. Mas o que é que o inimigo vem e nos tenta, nos leva o nosso coração, com o nosso consentimento, é claro, a ter uma certa indiferença no amor de Deus. Nós vemos uma imagem de Jesus crucificado, nós vemos uma imagem do Sagrado Coração de Jesus com seu coração exposto, isto é, mostrando o seu amor. E qual é a nossa atitude? Não poucas vezes, de indiferença. Nós não meditamos que os nossos pecados ofenderam e ofendem nosso Senhor. Ferem nosso Senhor. Olhar as suas chagas, olhar sua coroa de espinho, olhar o seu suor de sangue, olhá-lo crucificado, estirado numa cruz como um maldito, deveria fazer com que nós chorássemos os nossos pecados e nunca mais quiséssemos cometê-los. Deveria fazer com que nós fizéssemos reparação. Que nós, por exemplo, recebendo a Eucaristia, a recebêssemos como reparação pelos nossos pecados e pelos pecados do mundo inteiro. Que nós rezássemos o terço de Nossa Senhora, ou o terço da misericórdia, como reparação pelos pecados cometidos por nós e pelo mundo inteiro. Quando fizéssemos uma adoração, meia hora de adoração, que nós fizéssemos companhia para nosso Senhor, pelas vezes que por causa dos nossos pecados nós o abandonamos. Não apenas os apóstolos o deixaram sozinho lá no horto, não quiseram vigiar com ele 1 hora. Nós também, quando nos escolhemos em detrimento de Deus, quando nos escolhemos e abandonamos Deus por causa dos nossos pecados, nós estamos repetindo um ato pior ainda do que aquele que os apóstolos fizeram quando não vigiaram com nosso Senhor. Então nós precisamos sair dessa indiferença. Quando Jesus, no século XVII, apareceu a Santa Margarida Maria Alacoque e disse que o seu coração sofria, que o seu coração era ferido, transpassado pela ingratidão e indiferença dos seus consagrados. Então, o que mais doía a Jesus não eram os pecados dos pagãos, mas principalmente os pecados, a ingratidão e a indiferença dos seus consagrados, dos batizados, que são consagrados a Deus, dos religiosos, daqueles que são consagrados pela sua ordenação presbiteral, episcopal, isto é, pela nossa ingratidão e indiferença. Vamos lá, meus irmãos, vamos celebrar o Sagrado Coração de Jesus, vamos celebrar o amor de nosso Senhor. Peçamos a Deus, Ele é bom, Ele é boníssimo,
Ele é ótimo. Peçamos ao nosso Senhor que derrame mais uma vez o seu Espírito nos nossos corações. Que Ele derrame mais uma vez o seu amor nos nossos corações, concedendo-nos o seu Espírito para que nós possamos amá-lo de volta. Para que nós o amemos e o amemos muito. Para que nós o amemos com piedade, com devoção, com reverência. Para que haja no nosso peito uma fornalha de amor, uma chama que crepita. Para que nós amemos de verdade nosso Senhor, dando-lhe muita alegria. Meus santos, nosso Senhor não é uma ideia, não é uma teoria, é uma pessoa a quem nós podemos alegrar ou entristecer. O entristecemos com nossa falta de fé, impiedade, sacrilégio, indiferença, mas o alegramos quando nós lutamos contra os nossos pecados. O alegramos quando nós procuramos viver a sua vontade. O alegramos quando mesmo em meio às dificuldades da nossa vida dizemos: Jesus, eu confio no vosso amor, eu creio em vós. O alegramos quando procuramos configurar a nossa vida a dele, vivendo a sua maneira, segundo a sua lógica, não segundo a lógica do mundo ou da nossa cabeça louca. Alegremos nosso Senhor. Mas para isso, com toda a confiança, supliquemos o seu amor, para que, sustentados e movidos pelo seu amor, nós possamos corresponder amorosamente a tantos dons por ele a nós concedidos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.